E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu defini com vocês, a gente ainda precisa falar um pouquinho aqui nesse último bloco sobre as entidades do terceiro setor. A gente vai chamar de entidades do terceiro setor ou entidades paraestatais. Dá no mesmo, tá? A ideia é de que essas paraestatais não fazem parte da organização administrativa. Elas não integram nem a administração direta e nem a administração indireta. Por isso que a gente chama de paraestatais. Para é um prefixo aqui, ó, grego, latino, sei lá que diabo de língua é essa, que significa ao lado. Então, as entidades paraestatais são entidades que atuam ao lado do Estado. Elas não integram a estrutura do Estado. Elas atuam ao lado do Estado, executando serviços de interesse da administração. Então, essas entidades paraestatais, elas atuam ao lado da administração. Elas não fazem parte da estrutura da administração, elas simplesmente atuam ao lado do Estado no exercício de atividades de interesse público. Beleza, e por que elas me interessam? Porque elas são entidades que prestam serviços de interesse público e são entidades que não têm finalidade lucrativa. Então, elas atuam na prestação de serviços de relevância pública e elas não têm finalidade lucrativa. Por isso, elas ganham alguns benefícios do Estado, seja dinheiro, seja orçamento, seja cessão de bens, enfim. Ela forma um vínculo com a administração e esse vínculo formado com a administração gera a possibilidade dela receber algumas vantagens. Então, a gente vai dividir em 5 entidades, tá? Bem rapidamente. Primeiro, é uma entidade paraestatal. Essas entidades que a gente chama do serviço social autônomo. Quando eu falo do serviço social autônomo, eu estou falando em entidade paraestatal. O serviço social autônomo é o sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC. Essas entidades são entidades paraestatais. Então, SESI, SESC, SENAI, as entidades do serviço social autônomo são entidades paraestatais. Elas atuam ao lado do Estado, executando atividades de interesse do Estado, atividades de interesse da administração. Então, sempre que você pensa numa entidade paraestatal, você pensa assim, é uma entidade privada, sem finalidade lucrativa e que atua ao lado do Estado. O serviço social autônomo, embora seja particular, é criado por autorização de lei. Então, a lei autoriza a criação dessas entidades e elas atuam no auxílio, ensino, lazer, desporto, ou seja, ela atua auxiliando aquelas categorias profissionais e sociais. Então, para a indústria, para o comércio, a ideia é de que eles atuam capacitando, auxiliando, oferecendo lazer, desporto, ensino, capacitação como um todo para determinadas categorias profissionais e sociais. Então, indústria, comércio, essas entidades executam essas atividades de interesse público, de auxílio, capacitação para essas categorias profissionais e recebem benefício. Primeiro, também gozam de parafiscalidade, cobram contribuições parafiscais dos seus associados, né? E também podem receber dotação orçamentária. É possível destaque de verba do orçamento público para essas entidades. Então, elas atuam no serviço de interesse público. Preste atenção, que não é serviço público propriamente dito. Elas não são delegatárias de serviço. Elas executam aquilo que a gente chama de serviço de relevância pública, né? São aqueles serviços que são serviços de interesse do Estado, de interesse da coletividade, mas que não são somente prestados pelo Estado. Então, elas atuam ao lado do Estado executando esses serviços de relevância pública e recebem benefício. O vínculo que elas têm com a administração é a lei, porque embora seja uma entidade particular, a criação dessas entidades depende de autorização de lei, e aí elas podem cobrar tributos, que é dinheiro público, podem receber orçamento público, mas em troca precisam realizar procedimento simplificado de licitação para a celebração dos seus contratos, né? Então, um procedimento licitatório simplificado e também precisam submeter ao controle,
tanto da administração direta quanto do Tribunal de Contas. Claro que elas não realizam, e o STF já disse isso, licitação nos moldes da 8666, concorrência, tomada, pregão. Não. Elas têm que fazer um procedimento licitatório simplificado para garantir a impessoalidade dos contratos que ela celebre e ela se submete ao controle. O controle é exercido pela entidade da administração direta, e também o controle exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Ela atua nesse controle, ela submete a esse controle da atuação pública. Ok? Beleza. Além do serviço social autônomo, nós temos as chamadas entidades de apoio. A gente às vezes chama de fundações de apoio, né? Entidade de apoio é mais amplo, porque ela não é necessariamente uma fundação. A ideia é de que essa entidade de apoio ela pode ser uma fundação, mas ela pode ser uma associação, ela pode ser uma cooperativa, tá? Então ela não é necessariamente uma fundação. A expressão entidade de apoio abarca associações, cooperativas ou fundações. O fato é que essas entidades, elas atuam ao lado de hospitais e universidades públicas, auxiliando as atividades dessa entidade. Então, por exemplo, só para você entender, depois eu explico melhor. Ao lado da Universidade Federal da Bahia, nós temos a FAPEX. A FAPEX é Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. É uma fundação privada, constituída com patrimônio privado, e que atua ao lado da universidade pública, auxiliando na atividade principal da universidade. Pesquisa, extensão universitária. Então, a ideia é de que essas entidades de apoio são entidades, fundações, associações ou cooperativas, criadas por particulares mesmo, que não tem nada de lei, não. Elas são criadas por particulares e são criadas sem finalidade lucrativa. E elas são criadas para atuar ao lado de hospitais e universidades públicas, auxiliando as atividades dessa entidade. Então, na pesquisa, no ensino, na extensão universitária, elas vão atuar ao lado dos hospitais e universidades públicas. O vínculo que elas têm com a administração é o convênio. Isso. Como essas entidades não dependem de lei, elas precisam se vincular de alguma forma à administração pública. No caso do serviço social autônomo, a gente viu que ela é autorizada por lei. Então a lei já cria esse vínculo. Aqui não. É uma entidade criada por um particular. É uma ONG, uma organização não governamental. E aí ela firma com o poder público esse convênio. E por meio desse convênio, essa entidade pode receber orçamento público, ela pode receber cessão de bens, cessão de servidores públicos. Então, é possível que essas entidades recebam destaque de verba orçamentária. Também, cessão de bens e servidores. A FAPEX atua dentro do campus universitário, utilizando um prédio da Universidade Federal da Bahia. Servidores da universidade atuam nela. Muitas vezes, esses servidores contribuíram para a formação dessa entidade. Agora, elas se submetem a controle, tanto o controle exercido pelo ente, né, a universidade, o hospital público, quanto o controle exercido pelo Tribunal de Contas, porque a gente sabe que o Tribunal de Contas controla todos os gestores de dinheiro público, e também ela tem o dever de realizar procedimento de licitação simplificado para a assinatura dos seus contratos. Quando ela for firmar contratos com terceiros, ela precisa firmar esses contratos mediante a realização de um procedimento simplificado de licitação. Preste atenção, que é sempre muito parecido, né? Elas recebem benefício e se submetem às limitações do Estado, ao controle da administração. O que muda, normalmente, é o vínculo. O que vai fazer com que seja uma entidade do terceiro setor ou outra é o vínculo pelo qual ela se regulamenta e se, como é que eu posso dizer, relaciona com a administração. No caso do serviço social autônomo, esse vínculo é a lei, porque a lei autoriza a criação da entidade. No caso das entidades de apoio, esse vínculo é o convênio. Ao firmar o convênio, ela se qualifica como entidade de apoio e faz jus aos benefícios, se submete às restrições. Tá? Também, em 98, a Lei 9637 foi editada e criou as chamadas OSs, ou Organizações Sociais.
as organizações sociais, ou OS, seguem mais ou menos a mesma linha da entidade de apoio. É uma entidade privada, sem fins lucrativos. Então, uma entidade privada, sem fins lucrativos, criadas por particulares, mas que atua na prestação de serviço público não exclusivo de Estado. Então, aqueles serviços de relevância pública é uma entidade que não tem finalidade lucrativa e que atua prestando serviços de relevância pública. Então, você vai enxergar aí que essas entidades podem atuar na saúde, educação, assistência social, são aqueles serviços de relevância pública, serviços de interesse público. E essa entidade, ela não tem finalidade lucrativa. De novo, é uma ONG, né? Uma organização não governamental, uma entidade privada, sem finalidade lucrativa, que atua na prestação de serviços de relevância pública, de serviço de interesse público. E aí, essa entidade, ela se vincula à administração pública por meio da celebração de um contrato de gestão. O vínculo que ela tem com o poder público é o contrato de gestão. Não é lei, não é convênio, a gente chama de contrato de gestão, que nada tem a ver com o contrato de gestão da agência executiva, né? É só o nome que é o mesmo, porque aqui é um acordo firmado entre a administração e um particular, sem fins lucrativos. Esse contrato de gestão faz com que essa entidade particular, sem fins lucrativos e que presta serviços de relevância pública, se qualifique como OS. Então, ela ganha a qualificação como organização social por meio dessa celebração do contrato de gestão. E aí, ao celebrar o contrato de gestão e se qualificar como OS, essa entidade ganha alguns benefícios. Então, a OS, ela tem também a possibilidade de declaração de dotação orçamentária para ela. Não é só um destaque de verba orçamentária, não. É possível que fique uma rubrica orçamentária específica para a OS. Lá no orçamento vai ter tanto de dinheiro para a OS tal. Olha que bacana. Então, um destaque orçamentário para a OS. Também é possível cessão de bens, é possível cessão de servidores. Então, essa OS, ela recebe orçamento público, ela pode receber bens públicos em cessão, servidores públicos em cessão e, obviamente, em razão disso, ela vai submeter ao controle. O controle aqui, além do controle do Tribunal de Contas, né, que a gente já conversou que vale para todas as entidades do terceiro setor, porque o Tribunal de Contas controla o dinheiro público, aonde quer que ele esteja. Aqui, a lei cria um controle bem intenso em relação à OS, porque essa organização social, ela deve ter um conselho de administração, é o que diz a lei. E esse conselho de administração, ele deve ser composto obrigatoriamente com a participação também de servidores públicos. Então, nesse conselho de administração, é obrigatória a participação de servidores públicos. A ideia é de que nesse contrato de gestão, esse conselho de administração que tem que ser montado, e nesse conselho de administração, obrigatoriamente participam servidores públicos. Alguns servidores públicos participam do conselho de administração das OS, obrigatoriamente, tá? Então, a administração faz um controle até mais interno lá, né, influenciando nas decisões da organização social, porque os servidores, na qualidade de servidores, atuam na formação desse conselho de administração. Só que, apesar de tudo isso, apesar de todos os benefícios que a OS recebe, ela tem dispensa de licitação. Isso gera muitas críticas, tá? O artigo 24, inciso 24 da 8666, depois a gente vai trabalhar a licitação, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Licitação não é nada demais. E aí, você vai ver que uma das hipóteses de dispensa é a dispensa em relação às organizações sociais. Organizações sociais não precisam licitar, porque a lei dispensa expressamente a licitação para essas entidades. Isso, apesar de todas as críticas, já está decidido. A gente teve uma ADI, a ADI 1923, e o STF declarou constitucional a dispensa de licitação das OS. Então, apesar de todos os benefícios, ela se submete a um controle, mas ela não precisa licitar para a celebração dos seus contratos. Ok? Beleza.
Daí, dentro desse contexto, no ano seguinte, em 99, foi editada a Lei 9790. E a Lei 9790 criou as chamadas OCIPs, ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A OCIP, ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ela é muito parecida com a OS. A verdade é que essas OCIPs, elas seguem um regramento muito similar ao regramento da OS. No primeiro momento, ninguém estava entendendo por que se criava uma outra entidade tão parecida com a primeira. Exatamente. Ó, sabe o que são as OCIPs? O conceito é praticamente o mesmo. São entidades privadas, sem finalidade lucrativa. Então, entidades privadas criadas por particulares que não têm fins lucrativos e que atuam na prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado. É exatamente o que a gente tinha acabado de aprender em relação às OS. A OCIP é uma entidade privada sem fins lucrativos que atua na prestação de serviço público não exclusivo de Estado. Isso é uma OCIP. É uma entidade privada que não tem fins lucrativos e que presta serviços não exclusivos. Ela atua executando aquela atividade não exclusiva de Estado. Saúde, educação, assistência social, porque assim como as OS, as OCIPs não são delegatárias. Elas não atuam por delegação. Elas prestam aqueles serviços de relevância pública abertos aos particulares. Só que elas não têm finalidade lucrativa. Tá. Até agora, não estou conseguindo diferenciar da OS. O que muda é o vínculo, né? Eu já lhe disse que a grande diferença entre elas é sempre o vínculo. Pois é, no caso das OCIPs, essa entidade privada sem finalidade lucrativa e que executa esse serviço de relevância pública, celebra com o poder público um termo de parceria. Por meio desse termo de parceria, essa entidade se qualifica como OCIP. Então, a qualificação dela como OCIP se dá por meio da celebração do termo de parceria. No momento que ela celebra o termo de parceria, ela se qualifica como organização da sociedade civil de interesse público. Então, ela ganha a qualificação como OCIP por meio dessa celebração do termo de parceria. Ao celebrar o termo de parceria, ela se qualifica como OCIP. E aí, essa entidade, ao se qualificar como OCIP por meio da celebração do termo de parceria, ela também vai receber destinação de verba orçamentária. Ó, a lei não prevê uma rubrica orçamentária específica para ela. Ela vai receber um destaque de verba orçamentária saindo do orçamento do serviço que ela presta. Então, se ela atua no serviço de saúde, vai chegar lá no orçamento de saúde e vai destacar um valor para essa OCIP, né? Então, ela recebe dinheiro público, sim, por meio de destinação de verba orçamentária. A lei também não prevê cessão de bens, também não prevê cessão de servidores, ela não prevê esse tipo de coisa. Ela prevê somente a destinação de verba orçamentária. E aí, essa entidade, ao se qualificar como OCIP, além de receber o orçamento, ela vai ter o controle exercido pela administração pública. Também, ela tem que ter um conselho de administração. A lei diz que nesse conselho de administração da OCIP, não é obrigatória a participação de servidores públicos. Não é vedada, não. Já foi vedada. Hoje não é mais, não. A lei só diz que, no caso da OCIP, não é obrigatória a participação de servidores no Conselho de Administração. Entenda. OS, rubrica orçamentária específica, cessão de bens, cessão de servidores, muito mais vantagens. Conselho de Administração com a participação de servidores. OCIP, o termo de parceria é muito menos generoso do que o contrato de gestão, então não confere tantas vantagens assim, embora exista a possibilidade de transferência de verba orçamentária. Essa entidade, então, ela vai receber verba pública e ela vai ter que ter o controle da administração, mas o Conselho de Administração não exige a participação de servidores públicos dentro do Conselho, tá? Então, haverá um controle dessa entidade exercido pela administração pública, pelo Tribunal de Contas, mas não se exige a participação de servidores públicos no Conselho de Administração. Mas, por outro lado, essas entidades não têm dispensa de licitação, tá? A dispensa
do artigo 24, inciso 24, não abrange as OCIPs. Quando a gente for estudar licitação, a gente vai ver que o rol de dispensa de licitação é um rol taxativo. Ele não tem como ser ampliado por analogia. E no caso do artigo 24, inciso 24, existe uma dispensa de licitação para as OS. As organizações sociais têm dispensa de licitação. As OCIPs não. Tá? Cuidado para não confundir as coisas. Para celebrar o termo de parceria, não precisa licitar. Assim como para celebrar o contrato de gestão, não precisa licitar. Sabe o que acontece? A gente vai ver contratos mais adiante. Mas já tem uma coisa na cabeça. Contratos e convênios são diferentes. Os contratos são acordos firmados entre pessoas com vontades divergentes. Então, o Estado quer o interesse público, particular quer o lucro. Eles chegam num acordo. As vontades são divergentes. Nos convênios, não. Se juntam pessoas com vontades convergentes. Os dois querem o interesse público, né? Então, o contrato de gestão, embora se chame contrato de gestão, ele não é um contrato. Ele tem natureza jurídica de convênio. O termo de parceria também. E aí, para a celebração de convênios, não há necessidade de procedimento licitatório. A ideia é de que, nesses casos, não há licitação. Para essa celebração de convênios, não se exige a realização de procedimento licitatório. Nesse caso, a gente fala de repente, um chamamento público, né? Um procedimento mais simplificado para garantir que se escolha de forma devida, de forma impessoal, mas não há licitação. O que eu estou lhe dizendo é, depois que celebrou o termo de parceria e se qualificou como OCIP, para contratar com terceiros, tem que licitar, tá? Outra coisa importante, a Lei 9790 diz que, havendo previsão orçamentária e regulamentação, a qualificação como OCIP é um ato vinculado, ou seja, existe disponibilidade orçamentária e ele cumpriu todos os requisitos para se qualificar como OCIP. Nesse caso, se ele cumpre todos os requisitos legais, essa qualificação como OCIP, ela é um ato vinculado, tá? Então, a ideia é de que ele tem o direito subjetivo a se qualificar como OCIP se ele cumpre os requisitos definidos em lei. É um ato vinculado. A outra questão é que a lei traz várias vedações. Muitas meio claras, né? Não pode se qualificar como OCIP uma empresa, sociedade empresária, fundação pública. Isso é meio óbvio. Mas algumas eu quero que você anote aqui. De acordo com a lei, não é possível que celebre termo de parceria e se qualifique como OCIP entidades religiosas. As entidades religiosas não podem se qualificar como OCIP, não podem celebrar termo de parceria. Também cooperativas de trabalho, sindicatos, confederações sindicais e tudo mais, partidos políticos. Então, entidades religiosas, cooperativas, sindicatos e partidos políticos não podem se qualificar como OCIP, tá? Claro, também não podem sociedades empresárias, né? Fundação pública, porque já integra administração indireta, mas essas quatro eu quero que você tome bastante cuidado. Nesse caso, se veda a celebração de termo de parceria e a qualificação como OCIP a entidades religiosas, sindicatos, partidos políticos e entidades cooperativas, ok? Beleza. Daí, em 2014, foi editada uma nova lei. A Lei 13.019 criou as chamadas OS6, ou Organizações da Sociedade Civil. A OSC, ou Organização da Sociedade Civil, segue o mesmo padrão inicial das OS e OCIPs. Ou seja, são entidades privadas, sem fins lucrativos, criadas por particulares e que atuam na prestação de serviço público não exclusivo de Estado. Mesma ideia, tá? Uma entidade privada que não tem finalidade lucrativa e que atua na prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado. A ideia é essa, é uma entidade que não tem finalidade lucrativa e que vai prestar serviço público não exclusivo de Estado. Essa entidade
sem fins lucrativos e que presta serviço público não exclusivo de Estado, ela vai receber alguns benefícios. Só que primeiro, quero que você entenda, que o vínculo que ela tem com a administração pública que varia. A lei prevê 3 vínculos. Então, para se qualificar como OSC, essa entidade deve celebrar ou um termo de colaboração, ou um termo de fomento, ou um acordo de cooperação. Dá no mesmo. Então, termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação. Qual é a diferença? Em todos os casos, tem um plano de trabalho da atividade que tem que ser exercida, de saúde, de educação, do que seja. No caso do termo de colaboração, o plano de trabalho é feito pela administração. Então, a administração faz um plano de trabalho, diz assim, olha, eu preciso de alguém para essa atividade, para um posto de saúde em tal local, com tais serviços, enfim, é um plano de trabalho feito pela administração e o particular vai executar a atividade. Isso a gente chama de termo de colaboração. No termo de fomento, não. A administração pede que o particular traga o plano de trabalho. Então diz, eu preciso de um acordo aqui na área de saúde. Aí o particular traz o plano de trabalho e a administração celebra com ele um termo de fomento. O acordo de cooperação é quando não há transferência de verba orçamentária. Então, no termo de colaboração, o plano de trabalho é apresentado pela administração. No termo de fomento, o plano de trabalho é apresentado pelo particular. E no acordo de cooperação, aí não é relevante saber quem é que está me apresentando o plano de trabalho, porque o que diferencia é que no acordo de cooperação pode haver outros benefícios dados pela administração, mas não há transferência de recurso público. Aí a gente fala em acordo de cooperação. A lei aqui, ela não prevê dispensa de licitação para essa entidade, também prevê a possibilidade para celebrar o termo de colaboração, o termo de fomento ou acordo de cooperação, tem que se fazer um chamamento público. Então, a lei regulamenta esse chamamento público, né? Porque tem natureza jurídica de convênio, mas tem que se garantir a impessoalidade. E o controle. Não há um conselho de administração com participação de servidores, mas a lei exige que, ao final do termo, né, seja apresentado um relatório de fiscalização, um relatório de execução do objeto e um relatório de execução financeira. Então, essa OSC, ao final do acordo, vai ter que apresentar um relatório de execução do objeto e um relatório de execução financeira. Autoexplicativos, né? O relatório de execução do objeto significa apresentar um relatório mostrando tudo o que ele executou, as metas que ele tinha que cumprir, os objetivos alcançados, né, mostrando que as atividades que ele deveria exercer foram bem exercidas. É o objeto do contrato, né, do contrato não, do acordo, que vai ter que ser demonstrado aqui. Então, executei devidamente. Eu tinha essa meta, eu atingi tal e tal e tal finalidade, executei o objeto. E um relatório de execução financeira. Esse é o relatório no qual ele vai mostrar que o dinheiro público foi bem aplicado, foi utilizado da forma prevista no acordo, que não foi desviado da verba pública. Enfim, é o relatório de utilização dos recursos da administração. Beleza? Bem simples. O que eu quero que você tome mais cuidado em relação ao terceiro setor é realmente o vínculo, e é isso que eles vão pegar na prova. Não cai muito, não, em prova, nem em primeira nem em segunda fase. Mas quando cai, por isso que eu gastei aqui só um bloquinho, mas quando cai, eles misturam os vínculos. Então é só você lembrar que organização da sociedade civil, termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. OS, contrato de gestão. OCIP, termo de parceria. Entidade de apoio, convênio. E serviço social autônomo, lei. É a lei que autoriza a criação dessa entidade. Embora ela seja uma entidade não integrante da administração pública, a criação dessa entidade privada, particular, depende de autorização de lei. Não é isso? Ótimo. Pessoal,
Próxima aula a gente volta. Essas duas primeiras aulas são mais para você entender a estrutura da administração. Na próxima a gente já começa a trabalhar temas mais casuísticos, responsabilidade civil, bens públicos, e aí a gente vai seguindo na matéria. Bacana? Pessoal, até a próxima, hein?